Boa noite, Goiás! Nesta quinta-feira, dia 21 de setembro, está começando e chegam as principais notícias que movimentaram o estado de Goiás e também a Assembleia Legislativa. Hoje nós vamos falar sobre o lançamento do novo programa de aceleração do crescimento aqui em Goiás, que promete bons resultados e você confere os detalhes já já. O programa de hoje está repleto de informações e vem comigo que eu te faço também companhia até às 8 da noite. Boa noite, Goiás! Está no ar. Muito bem, a gente começa a edição de hoje falando o seguinte: você que nos acompanha pode deixar sua mensagem e, claro, interagir conosco. Uma alegria estar com você nesta noite no Boa Noite Goiás. Bom, edição de hoje a gente começa falando que o governador Ronaldo Caiado, ele participou do lançamento do novo programa de aceleração do crescimento em Goiás. O evento aconteceu na Assembleia Legislativa e contou com a presença também do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e outras autoridades. Acompanhado do ministro Rui Costa, o governador foi o anfitrião do evento de lançamento do novo PAC em Goiás, que aconteceu na Assembleia Legislativa. Como tal, hoje nós temos aqui a presença do senhor ministro e trazendo os detalhes de como nós teremos as obras solicitadas pelo governo. São muitas obras do novo PAC. Ao todo, 62 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos. No evento foi revelado que o Complexo Oncológico de Goiás, o CORA, que está sendo construído às margens da BR-153, próximo ao Ceasa, hoje está na sua primeira etapa e com 26% dessa etapa das obras concluídas. O governo federal entrará com um investimento pesado para a segunda e terceira etapa. Ao todo, 336 milhões de reais serão investidos para a conclusão desse projeto grandioso. Na semana que vem, quarta-feira, o presidente Lula faz o anúncio da seleção pública dos projetos para os municípios, para os consórcios, porque nós permitiremos que consórcios municipais ou consórcios interfederativos que envolvem o município e o estado possam participar também. Então a policlínica, tanto o estado pode entrar, como o consórcio interfederativo pode entrar, ou eventualmente um município grande que queira fazer. Então nós teremos seleção para a área da saúde, da educação, do esporte, da cultura e das cidades, para a infraestrutura urbana. O objetivo do PAC é levar conectividade para todas as 3.512 escolas em Goiás, realizar a construção de 90 creches e 79 escolas, geração de energia elétrica limpa com 6 usinas fotovoltaicas, construir o BRT Lusiânia-Valparaíso, Cidade Ocidental, com um investimento de R$1 bilhão. A construção de 4.223 unidades Minha Casa Minha Vida e a continuidade de mais 4.200 que estavam paralisadas. E um grande investimento em abastecimento de água em Goiânia. O evento foi a oportunidade da classe empresarial do estado fazer um pedido para que a reforma tributária, que foi idealizada pela gestão federal, não tire incentivos fiscais tão importantes para o desenvolvimento do estado. Eu gostaria muito, em nome dos empresários, que vocês tivessem, que o governo pudesse olhar com atenção a questão dos incentivos fiscais, as questões das políticas públicas que precisa de fazer para que nós possamos continuar. Não estamos sendo contra ninguém, contra nenhum estado. Nós não queremos frear o nosso crescimento exatamente na hora que nós estamos começando a crescer, que nós começamos a subir. E as forças de segurança em Goiás hoje, elas trabalham de forma integrada com a Polícia Federal e o resultado no combate à criminalidade já apareceu, hein? Foi o que destacou o governador Ronaldo Caiado durante essa visita na sede da PF em Goiânia.
Durante visita à Polícia Federal, o governador Ronaldo Caiado tratou de assuntos como a integração das forças de segurança e os resultados que vêm sendo obtidos. Todas as forças de segurança do estado de Goiás estão trabalhando de forma integrada. Então isso é uma realidade, isso não é uma teoria. Eu tenho certeza absoluta que isto que foi montado aqui dentro da Polícia Federal do estado de Goiás será um embrião para que possa ser aí implantado em todos os estados, para que possamos chegar àquilo que Goiás chegou hoje, graças a essa integração que foi feita. Então nós temos aqui a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, tanto a nossa área da Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar, todos nós agindo com o único objetivo, dar segurança à população do estado de Goiás. O encontro aconteceu com a superintendente regional. Após reunião, houve visita às instalações da unidade. A superintendente da Polícia Federal em Goiás, Marcela Rodrigues, assumiu a função em janeiro deste ano. A nova comandante da corporação tem trabalhado de forma estratégica para fortalecer o enfrentamento à criminalidade. A visita do governador para nós é muito importante, essa integração entre as forças de segurança pública concretizada de uma forma não somente no papel, e resultados têm sido demonstrados diariamente acerca da eficácia dessa integração de forças. A segurança pública ela é única, né? Estamos todos trabalhando com um único propósito. Olha uma notícia trágica, um fazendeiro foi morto a tiros por 4 homens em Piracanjuba, no interior de Goiás. Em menos de 2 horas, a polícia prendeu os suspeitos deste crime e você acompanha agora. As armas utilizadas no crime foram escondidas dentro de uma mata. A vítima, de 51 anos, era conhecida na cidade de Piracanjuba como uma pessoa amigável, mas infelizmente teve a vida tirada por 4 criminosos. Um dos envolvidos confessou o crime à polícia. Aí foi eu, o Wendel e o Ana, entendeu? E fez o trem, entendeu? O que vocês fez lá? Disparou o tiro no cara lá. O Wendel, o Ana e eu, entendeu? Logo após a gente tomar conhecimento do homicídio, né? Nossas equipes começaram a fazer patrulhamento pela zona rural para tentar identificar e prender os autores que estavam todos em fuga no veículo. Como eles viram que não iam conseguir fugir do cerco da Polícia Militar, eles abandonaram o veículo numa vicinal, zona rural, e empreenderam a mata. E a gente, juntamente com as equipes do Rural, a equipe do CPE, nós conseguimos fazer o cerco à mata e conseguimos êxito na prisão dos homicidas, né, dos meliantes, juntamente com as armas utilizadas no crime. De acordo com a polícia, a motivação desse crime bárbaro foi depois que o dono da fazenda, a vítima de 51 anos, foi conversar com os 4 envolvidos. Ele disse na conversa, de acordo com relatos da PM, que não iria aceitar que os 4 homens invadissem a propriedade dele para pescar. E depois da discussão, os criminosos teriam efetuado aproximadamente 16 tiros contra a vítima, que estava ao lado do filho e morreu antes da chegada do socorro médico. Os criminosos, de acordo com a polícia, são nômades e estavam acampados perto da fazenda da vítima. Eles responderão por homicídio, possivelmente homicídio por motivo torpe, com agravante, né? Aí vai ficar a cargo do delegado, mas assim, eles, se tudo correr bem, eles ficaram presos por um bom tempo. E a polícia quer chegar rápido aos assassinos do gerente do restaurante Francisco Jefferson Xavier Silva, de 40 anos. Ele morreu nesta quarta-feira no Jardim Goiás, depois de receber várias facadas. A Delegacia de Investigação de Homicídios divulgou fotos para ver se alguém conhece algum dos suspeitos. Madrugada do dia 20, um homem é assassinado ali no Jardim Goiás, bairro nobre aqui da capital. Vamos entender como é que tudo isso começou até chegar nessa execução. Doutor Vinícius, prazer mais uma vez estar com o senhor. Execução ali, homicídio, Jardim Goiás. Como é que tudo teve início? Prazer falar contigo.
prazer é todo meu. Quando a vítima chega ao local, ele já era um frequentador assíduo daquela loja de conveniência, era uma pessoa sem nenhuma passagem criminal, uma pessoa trabalhadora, conhecido. Ali era um ponto de permanência de motoristas de aplicativos que ficam aguardando clientes. Ele estava lá, tinha alguns amigos lá. Em um determinado momento ali, já por volta de 1h da manhã, chegaram 2 indivíduos até então desconhecidos daquela turma que frequenta ali. Mas eles começaram a interagir com essa vítima, sentaram com ele no mesmo bistrô, conversaram, tomaram cerveja juntos. O senhor viu, eles já tinham algum conhecimento entre eles? Eles já se conheciam? Tudo indica que sim. Entretanto, nós não podemos afirmar isso com certeza absoluta, porque as próprias testemunhas que foram ouvidas disseram que o Francisco Jefferson era uma pessoa muito comunicativa, muito extrovertida. Então nós não podemos descartar a possibilidade de eles terem chegado lá, puxado uma conversa e encostado ali no bistrô. Passado um determinado tempo, ali alguns minutos, uns 20 minutos, os 3 saíram, atravessaram a avenida e foram para uma área erma, escura. Cerca de 5 minutos depois, esses 2 indivíduos ainda não identificados retornaram e tomaram um rumo ignorado. As testemunhas viram eles voltando e não viram o Francisco, ficaram curiosas. De repente eles perceberam que o Francisco tinha, na drogaria que fica do outro lado, invadido desesperadamente essa drogaria, já ferido, esfaqueado, recebeu diversos golpes de faca no tórax e nas costas, e ali ele caiu e em poucos minutos ele faleceu, não resistiu aos ferimentos, não houve tempo sequer para que fosse prestado socorro. Então o local do crime foi realizado, a perícia foi feita, mas infelizmente nós não encontramos sinais de digitais. As testemunhas, a família da vítima, amigos da vítima, ninguém conheciam essas pessoas, então nós não podemos descartar nem a hipótese de latrocínio. Numa diligência imediata e integrada entre Polícia Civil, DIH e 6º Batalhão da Polícia Militar, foi apurada uma suposta autoria em que uma pessoa que tinha uma desavença com ele estivera no local e talvez tivesse patrocinado esse assassinato. Essa pessoa foi encontrada, foi conduzida, mas uma vez que ela foi inquirida e que as imagens do circuito, do poço e da loja de conveniência foram analisadas, não nos permitiram concluir com segurança que realmente houve esse homicídio por promessa de pagamento ou pagamento prévio. Nós vamos disponibilizar as imagens e a gente conta com o auxílio da população, seja pelo 197, seja pelo WhatsApp aqui, o 8404-8676, totalmente anônimo. Nós contamos com o apoio da população para que nos diga quem conhece esses criminosos que praticaram esse ato bárbaro, que nos diga quem são, para que nós possamos, o mais rápido possível, prendê-los. Realmente, quando a sociedade se envolve, se torna muito mais prático e rápido o serviço da polícia, a inteligência, e todas as informações cruzadas vão sim ajudar e acelerar. E falando para você que é motorista, já está pagando mais caro pelo combustível. Esse aumento assusta e, segundo o Sindiposto, aqui em Goiás, é um reflexo do reajuste pela Petrobras no mês passado. O brasileiro pode preparar o bolso, porque o combustível aumentou outra vez. Estamos acostumados. Isso é desde lá de trás. Sobe e desce e pronto. A Petrobras aumentou em mais de 20 centavos o preço do litro da gasolina para distribuidoras e quase 50 centavos no diesel. O José diz que já não sabe mais o que fazer com tanto aumento. Rapaz, a coisa é preta. Tá feia para todo lado. Se sai daqui para abastecer no Canedo, tá mais caro do que aqui. Qualquer lado que você for, tem como você correr não. Independente do aumento repassado pela Petrobras, o interesse do consumidor final é saber quanto ficará o preço na bomba. E claro que isso depende, porque cada posto tem autonomia para definir o valor. Desde o início de agosto, após o último reajuste nas refinarias, o preço do diesel e da gasolina vem ficando mais caro para os brasileiros. Segundo o presidente do Sindiposto, o aumento do combustível já havia sido anunciado. As movimentações do mercado dos últimos dias de preços são ainda reflexos dos aumentos anunciados em 16 de agosto pela Petrobras e que não se concretizaram efetivamente nos postos nesse período e que
e, em algum momento, alguns postos tentam repassar esse reajuste, mas o mercado é soberano e muitas vezes faz com que esses preços recuam, como tem acontecido constantemente essas oscilações nos preços. A notícia não agradou. Está muito difícil, muito difícil. R$ 3,94, né? Esses dias estava R$ 3,20, R$ 3,19. Como é que pula desse jeito? Está muito difícil, muito difícil. Fica difícil para a gente, consumidor, né? Que o salário quase que não aumenta, né? E a gente vê que é igual em todos os postos, não tem para onde recorrer. Parece ter um cartel. Realmente difícil, hein? Tá aí uma notícia que nunca sai das telas dos noticiários do Brasil. A Polícia Federal, que age contra garimpos ilegais nesses locais, costumam sempre estar rastros de outros crimes. Então, por isso, o Batalhão Ambiental da PM tem intensificado ações onde encontram atividade de garimpeiros irregulares. Eu quero mostrar para vocês que diversos garimpos estão sendo localizados e, claro, desfeitos pela nossa Polícia Ambiental, no comando desse homem aqui, Coronel Pascoal. Coronel, satisfação, muito obrigado por recebê-lo aqui. Garimpo tem sido um problema aqui no estado de Goiás? Crime de usurpação de patrimônio da União, que é o retirar do solo os minérios, é um crime de competência da União, não é crime de competência das polícias militares. No entanto, associado a esse crime, nós temos outros crimes, inclusive crimes ambientais sendo cometidos ao mesmo tempo. Mas nem especificamente nesse caso que você está colocando, né, são os garimpos de rio, onde temos balsas que são frequentadas por pessoas geralmente vindas de outros estados, pessoas que foragidos, pessoas que estão respondendo a algum outro tipo de crime, que acham nesses locais uma forma de se esconder e de continuar arrecadando algum valor. Esse fluxo desse tipo de pessoa para cidades pequenas, como é o caso de Pires do Rio, Orizona, onde no Rio Corumbá temos uma grande incidência de balsas de garimpo, traz para a cidade outras consequências relacionadas à segurança pública. Como é que funciona esse garimpo clandestino, Coronel? Bom, as pessoas constroem uma embarcação, vamos dizer, de forma artesanal, bem rústica, e ali dentro vira tipo uma casa para essas pessoas que vão trabalhar extraindo esse ouro, né? Então traz-se ali, além dos seus pertences, trazem também muita droga para dentro dessas embarcações. E geralmente essas embarcações têm o mergulhador, tem o cozinheiro, tem o vigia, que além de vigiar os garimpeiros, ele vigia também a produção do ouro, né? E tem aquele que faz o contato com o gerente, vamos dizer assim, para o recolhimento do material extraído no final do turno, dessa forma. Então nós temos, quando chegamos numa balsa e avistamos uma balsa, nós temos no mínimo 4 ou 5 pessoas dentro dessa balsa. E é uma constante, Túlio, é uma constante assim, digamos que 95% sempre tem algum foragido ou alguém que cometeu um crime em outro estado e está ali. Fora o crime que ele está cometendo também, que é a questão do garimpo clandestino. Tivemos uma ocorrência agora em Corumbá. Conta pra gente como é que foi. No Rio Corumbá, ali no trecho que compreende a cidade de Orizona, Pires do Rio e Marzagão, nós temos uma grande concentração de balsas. Nós podemos ir lá sempre, diuturnamente, estamos indo lá fazendo os patrulhamentos, até mesmo sem denúncia, porque sabemos que vamos nos deparar, que foi o caso de segunda-feira, última, onde a gente saiu do quartel já sabendo que a gente poderia localizar algumas balsas. Nessa ocorrência de segunda-feira, nós tivemos 2 abordagens. Uma delas estava absolutamente legalizada e os funcionários dela não tinham passagem, eram pessoas que estavam fichadas pelo dono da balsa. A balsa tinha uma autorização da Agência Nacional de Mineração para funcionar. Houve uma concessão de parte do rio para aquele solicitante, daquele concessionário, e ele está trabalhando de forma legal. Abordamos, constatamos, ok, tá tudo bem? Parabéns, pode continuar trabalhando. Subimos mais uns 5 quilômetros de rio, aí nos deparamos com uma de forma clandestina. Já estão meio que orientados por alguns que assim que eles avistarem as equipes náuticas do Batalhão Ambiental, a primeira providência é jogar o ouro na água e pular na água e fugir. Por que eles jogam ouro na água? Primeiro que é fácil eles pegar depois, que eles já são profissionais em pegar o ouro dentro da água, né? E sem o ouro,
nós não temos o flagrante. E dificulta o trabalho. Daí no máximo, é um termo circunstanciado de ocorrência, então eles sabem disso, né? Então, tem sido muito difícil a gente conseguir prender um cara, um garimpeiro, portando ouro. Então o gerente passa no final do turno, recolhe das balsas que são de sua propriedade e some. Dessa de segunda-feira, eles conseguiram se evadir? Houve prisões? Como é que foi? Conseguiram. Dessa segunda-feira, quando eles avistaram, a balsa estava ancorada muito próximo à margem, eles apuraram na água e se embrenharam no mato. Alguns dias atrás tivemos uma ocorrência no Rio dos Peixes, em Santa Cruz de Goiás. Lá foi efetuado 4 prisões, que aí foi flagrado o material. Em outras situações, nós temos pego também em garimpos de solo, pegamos lá na região de Crixás, pegamos também o gerente recolhendo, chegamos no momento, né, e foi trazido para a Polícia Federal. Coronel, quem souber de garimpos ilegais, precisar fazer denúncias, ele tem um telefone específico para ligar? Nós temos o telefone aqui do próprio batalhão da Polícia Militar Ambiental, que olha, para você que é o telespectador, anotar aí, e se souber de alguma coisa, nos informar, é o 3503-1419. Esse é o telefone do batalhão de Polícia Militar Ambiental, onde podem ser feitas essas denúncias. Você pode fazer denúncia de forma anônima? Absolutamente, sem problema algum. E nós até pedimos que quem fizer a denúncia, que por favor, pelo menos nos indique mais ou menos a região do rio que se encontra. É aquela questão, né? Tem que mandar um localizador ou ajudar mais ou menos perto da região. Mas com certeza denúncias, como a gente falou mais cedo aqui, fazem a diferença. Voltando a falar das maternidades municipais de Goiânia, elas continuam sofrendo com a falta de repasses financeiros da prefeitura para fundações que gerem esses hospitais. Nós voltamos a trazer esses detalhes e mostramos agora alguns efeitos nessa crise da saúde em Goiânia. A Luciana veio até a maternidade Dona Iris para tentar realizar um exame no filho de apenas 2 meses de idade, mas foi informada que os exames estão suspensos. Aí ela disse que era para voltar depois, né? Daqui uns dias, né? Quando retornar, né? Mas aí devido que não estão pagando, né? Eles não estão pagando a maternidade direito, né? Assim, as coisas, né, que necessita, né? Mas vamos esperar, né? Segundo a diretora administrativa da maternidade, a demora dos repasses financeiros por parte da Prefeitura de Goiânia agrava a cada dia a situação e já faltam materiais básicos para os atendimentos. Hoje a gente tem os insumos básicos faltando, que são luvas, máscaras, né? Álcool, papel toalha, essas coisas básicas, mas que impactam totalmente no atendimento. E a situação por aqui é essa. A maternidade ainda continua vazia. Segundo o Fundac, em média por dia, 340 consultas, 200 exames e 12 cirurgias eletivas estão suspensas nas 3 unidades. Os funcionários que dependem dos repasses também sofrem com o problema. Alguns ainda nem receberam o Vale Alimentação e clamam por ajuda. Está bem crítico mesmo, nós precisamos desse repasse, né? Prefeitura, por favor, faça esse repasse para a Fundac. Nós precisamos fazer compras, nós precisamos alimentar nossos familiares, filhos, né? Tem muitos colaboradores aqui que a alimentação para eles é a única renda que de compra mesmo, né? Porque o pagamento já paga as contas que, infelizmente, já é pouco, né? A gente trabalha muito e nós não queremos parar o atendimento aqui. Bom, nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde para comentar o atraso do pagamento dos funcionários e a falta de repasse para a fundação que administra as maternidades, mas ainda não obtivemos uma resposta. Bom, nós vamos falar de dados recentes da Organização das Nações Unidas apontando que no Brasil mais de 20 milhões de pessoas não têm o que comer todos os dias e mais de 70 milhões vivem em situação de insegurança alimentar. O governo do estado vem realizando várias ações para afastar essa realidade da vida dos goianos. O semblante cansado reflete uma luta de 19 anos. Mãe de 3 filhos, Andréia é natural do estado do Tocantins e tem 37 anos. Ela veio para Goiás em busca de trabalho. Hoje é diarista, mas nem sempre o salário é suficiente para alimentar a família.
Tem vezes que a gente não tem um arroz, um óleo, não tem uma alimentação adequada para dar para os meninos e a gente fica meio assim, né? Com vontade de chorar, de sumir. Tem vezes que a gente passa por dificuldade para alimentar meus filhos, entendeu? Tem vezes que o emprego até é escasso. Tem vezes que tem vezes que não tem. Sem condições de alugar ou comprar uma casa, Andréia se abriga com a família em um assentamento em Goiânia. Aos poucos, com a ajuda de doações, o que era somente um lote vazio se tornou o lar da família Silva. Graças a Deus tem vezes que a gente aparece com a cesta básica que o povo doa, entendeu? Tem vezes que o povo doa um óleo, doa uma cesta e a gente vai seguindo. Dados da Organização das Nações Unidas divulgados neste ano mostram que o Brasil tem mais de 21 milhões de pessoas que não têm o que comer todos os dias. Cerca de 70 milhões sofrem de insegurança alimentar e outras 10 milhões estão desnutridas. Mesmo com o índice elevado de fome no Brasil, alguns estados vão na contramão do problema. Aqui em Goiás, por exemplo, são realizadas várias ações sociais desenvolvidas pelo governo do estado. Entre elas, a doação de cestas básicas. Até o momento, foram entregues mais de 1 milhão de cestas básicas a famílias carentes de todos os 246 municípios goianos. O governo teve a sensibilidade de identificar que a necessidade para aquela população mais vulnerável, ela era muito rápida. Então, por isso, a gente optou por buscar uma estratégia, por exemplo, de fazer aquisição de cestas básicas, né, ofertar isso para as prefeituras para que elas pudessem ali socorrer de forma imediata essa população mais vulnerável. A Andréia é beneficiária do Bolsa Família, mas a quantia não supre todas as necessidades da casa. Ela conta então com a cesta básica doada pelo governo do estado de Goiás para complementar a alimentação. Eu acho bom, porque a gente pega da OVG, né? Aí a cada 2 meses, praticamente a cada 2 meses. Mas aí traz uma cesta muito boa que ajuda muito. Entre abril e junho deste ano, o governo de Goiás já entregou 4.269 benefícios. Desses, 3.663 são do Cartões Mães de Goiás e 606 do programa Dignidade para Idosos. A ajuda foi destinada a 57 municípios goianos. Há muito tempo a gente sempre trata essa questão da superação da pobreza, né? Mas a gente reconhece que existem famílias que precisam às vezes daquele mínimo ali necessário, né? Uma cesta básica, um programa de transferência de renda. Então o governo tem muita sensibilidade nisso e prioriza essa população no seu próprio orçamento. São cartões que podem parecer um valor insignificante, mas para algumas famílias fazem toda a diferença. Boa Noite Goiás de hoje chegou ao fim. Eu agradeço a você o carinho da sua audiência e te espero amanhã nesse mesmo horário. Forte abraço e até lá. Tchau!